Como são as células? Célula é a unidade básica de que é feita a maioria dos seres vivos. As células normalmente são tão diminutas que não podem ser vistas a olho nu. Por esta razão, o estudo das células foi necessariamente associado à invenção e posterior desenvolvimento do microscópio. O surgimento do microscópio permitiu-nos pela primeira vez examinar as células. Mas foi em décadas recentes que microscópios eletrônicos com enorme potencial de ampliação nos permitiram um exame mais detalhado do mundo dos micro-organismos. Atualmente, sabemos que praticamente todos os organismos existentes são ou as próprias células ou compostos de quantidades variáveis de células. Os organismos mais complexos podem ser compostos de vários bilhões de células. Em seres superiores, diferentes tipos de células se unem para formar tecidos que têm funções específicas no interior dos organismos que elas formam. As células podem ter várias e diferentes formas e aspectos, e estas diferenças têm relação direta com seu grau de complexidade e com as funções que desempenham nos organismos que formam. Estudos detalhados dos diferentes tecidos que formam o corpo humano demonstraram que as células do tecido muscular, por exemplo, têm uma configuração mais alongada. Enquanto que as células da superfície da nossa pele são mais finas. As células nervosas, chamadas neurônios, têm a forma semelhante a uma estrela e podem possuir também extremidades muito alongadas. Porém, a grande maioria das células contém os mesmos elementos e processos. A função celular. Todas as células têm cromossomos interligados de uma determinada maneira, constituindo cadeias de DNA. Os vírus, por outro lado, não são considerados células e, portanto, não têm cromossomos, mas apenas uma única cadeia de DNA ou RNA. As bactérias não têm núcleos diferenciados e, por essa razão, são chamadas de células procariotas. Seus cromossomos são distribuídos de uma maneira aparentemente desordenada ao longo de seu citoplasma. Porém, as células que formam os tecidos das plantas e dos animais são eucariotas. Em outras palavras, elas têm um núcleo diferenciado, no interior do qual estão os cromossomos. Todas as células a que vamos nos referir formam a maioria dos seres vivos e são compostas de 3 elementos básicos: núcleo, citoplasma e membrana plasmática. O núcleo destas células tem uma forma mais ou menos esférica e é encontrado próximo ao centro da célula. Os cromossomos no interior da célula contêm todas as informações genéticas necessárias e são, portanto, encarregados de controlar o funcionamento correto dos processos celulares. O citoplasma, uma espécie de líquido viscoso, onde flutua uma série de organelas que realizam funções específicas dentro da própria célula, é encontrado em torno do núcleo da célula. Tudo isso é envolto em uma fina membrana que permite às substâncias nutritivas que servem de alimento para a célula passarem através dela em uma direção, enquanto os produtos residuais são expelidos em outra direção. Os vegetais precisam de estruturas celulares mais rígidas, por isso, além da membrana, também tem uma parede celular feita principalmente de celulose. O comportamento de todas as células, quer vegetais ou animais, se parece muito com o de uma fábrica. No núcleo de cada célula há uma espécie de computador que controla toda a atividade celular, da assimilação dos alimentos ao reparo da própria membrana. Todas as informações necessárias à atividade celular são encontradas no núcleo da célula e armazenadas nos códigos genéticos dos cromossomos. É ali que todas as funções celulares são coordenadas e controladas.
Como em uma fábrica, cada célula recebe continuamente matéria-prima através da membrana, que, por sua vez, controla tudo que entra e sai da própria célula. Dependendo do tipo de nutrição de cada célula, ela vai necessitar de um determinado tipo de nutriente. As células vegetais sintetizam seus próprios nutrientes pelo processo de fotossíntese. As células animais, por outro lado, não podem sintetizar compostos orgânicos e têm que obtê-los no meio em que vivem. Uma vez ingeridas, essas substâncias são transformadas em outras mais complexas, como as proteínas. É nos ribossomos que ocorre a síntese de proteínas. As proteínas são indispensáveis ao funcionamento adequado de todas as células. O complexo de Golgi intervém na síntese de algumas proteínas e também transporta e armazena outras. Mais tarde, as proteínas são usadas em múltiplas funções, como, por exemplo, no reparo da membrana celular ou na produção de movimento. A fábrica celular também tem muitos departamentos que classificam, eliminam, constroem ou regulam o funcionamento adequado da entidade toda. Por exemplo, os lisossomos são responsáveis pela digestão intracelular. A energia de que a célula necessita é obtida pelo processo de respiração e armazenada sob a forma de compostos químicos. Além de receber estímulos internos, a célula também recebe estímulos do seu ambiente. A membrana celular age como uma espécie de radar, recebendo os estímulos aos quais a célula reage. Os organismos unicelulares são sensíveis a estímulos térmicos, químicos, físicos, elétricos e até gravitacionais. E uma das reações mais facilmente detectáveis é o movimento da célula, quer em direção à fonte do estímulo, quer afastando-se dela. As células usam métodos diferentes para atrair seu alimento ou para se locomover. Algumas células apresentam estruturas para locomoção e captura de qualquer tipo de alimento que se encontre perto delas. São os cílios e flagelos. Existe outra forma de deslocamento provocada por movimentos internos do citoplasma, mediante a formação de pseudópodos. É o movimento realizado pelas amebas e glóbulos brancos do sangue. A reprodução celular. A reprodução é um dos mais importantes processos de todos os seres vivos. Assim como os animais e as plantas, as células também se reproduzem. Uma célula se divide e forma outras células. Durante o processo de reprodução, a célula vai transmitir a cada uma das partes em que se dividiu todas as informações genéticas necessárias ao correto funcionamento dessas novas células. Toda esta informação está contida dentro do DNA no núcleo da célula. No momento da reprodução, as moléculas de DNA se duplicam e formam o material hereditário das novas células. Todas as células de todos os indivíduos de uma determinada espécie possuem o mesmo número de cromossomos, com exceção das células que determinam a sexualidade. Por exemplo, os seres humanos têm 46 cromossomos. O processo pelo qual uma célula se divide em duas células idênticas é chamado de mitose. Primeiro os cromossomos se duplicam e, em seguida, se realiza a divisão celular. O outro processo de divisão, conhecido como meiose, é um pouco mais complexo. Durante esse processo, 4 células são formadas de uma única célula, e cada nova célula tem metade do número de cromossomos da célula original. Isto ocorre nas células ligadas à reprodução, como, por exemplo, gametas e esporos.
Quando as células sexuais se unem, os novos indivíduos terão o mesmo número de cromossomos que seus pais. Acesso ao sumário. As células são organismos tão diminutos quanto importantes. Em sua maioria, as células não podem ser vistas a olho nu. É preciso usar microscópios para estudá-las. Quase todos os seres vivos são ou compostos de células ou são as próprias células. Nos organismos superiores, as células são distribuídas em grupos que têm diferentes funções, formando tecidos. No ser humano, por exemplo, as células que formam os músculos são mais longas. Os neurônios ou células nervosas têm a forma de uma estrela e extremidades alongadas. Os vírus não apresentam organização celular típica e por isso são classificados como seres vivos acelulares. As bactérias não apresentam núcleo diferenciado e seu material hereditário está disperso no citoplasma. Outras células, porém, têm núcleos diferenciados, em cujo interior são encontrados os cromossomos, que contêm todas as informações genéticas, além de controlarem todas as funções celulares. Coordenada pelo núcleo, a célula se comporta como se fosse uma fábrica. Em seu interior há uma série de mecanismos ou departamentos que governam as funções celulares. Algumas células realizam a fotossíntese, enquanto outras necessitam obter no meio os nutrientes necessários à sua sobrevivência. As células também se reproduzem de várias maneiras. Na mitose, uma única célula se divide em duas células geneticamente idênticas, cada uma contendo o mesmo número de cromossomos que a célula original. A meiose, por outro lado, é o processo pelo qual cada célula se divide em 4 outras, tendo cada uma metade do número de cromossomos da célula original. Este tipo de divisão celular é o que ocorre na formação das células sexuais. Nós vimos nas últimas aulas algumas características das células e nós vamos ver hoje algumas informações sobre os tecidos, que nada mais são que grupos de células que apresentam a mesma forma e a mesma função, de um modo bem geral. Então essa seria a definição do que é um tecido. É interessante lembrar que no nosso corpo todos os tecidos foram formados a partir de uma única célula inicial, o zigoto, o qual teria sido formado a partir da união do óvulo e do espermatozoide, que são os dois gametas que vieram dos nossos pais. Esse zigoto ele passa a se dividir por mitose, formando as células todas que compõem o nosso corpo, e ao longo dessas divisões ele vai se diferenciando, dando origem aos diferentes tipos de tecidos e células que compõem o nosso corpo. Esse processo, no qual o zigoto vai se diferenciando e formando essas células, é chamado de diferenciação celular. O que determina qual célula vai ser formada a partir dessas células que vão surgindo ao longo das divisões celulares, das mitoses, se vai ser uma célula do tecido conjuntivo, do músculo ou da pele, é basicamente a posição que essa célula ocupa no embrião e quais os genes que estarão sendo lidos em cada uma dessas células. Vale lembrar que todas elas apresentam exatamente o mesmo conjunto de cromossomos que estavam presentes aqui na célula inicial, pois essa formação dessa célula se deu por mitose. Então, o que diferencia, o que leva à formação de cada uma delas é basicamente quais os genes que estarão ativos ao longo desse processo de formação ou de diferenciação celular. No nosso corpo, nós temos basicamente 4 tipos distintos de tecido que a gente pode ver aqui nessa imagem. Então, a gente consegue identificar logo de cara um certo padrão aqui nessa imagem. A gente tem um grupo aqui de células que apresentam o mesmo formato e características bem semelhantes, que seriam as células do tecido epitelial. Aqui, logo abaixo, a gente tem células também bem parecidas que formam o tecido muscular.
A gente tem também as células que compõem o tecido nervoso e as outras células que formam o tecido conjuntivo, que a princípio pode parecer que elas não apresentam muitas características em comum, mas elas têm sim características que justificam o agrupamento delas, desses tecidos todos, sob esse nome ou essa categoria dos tecidos conjuntivos. Uma coisa interessante é que todos os órgãos do nosso corpo, todos, sem exceção, são formados a partir da combinação de 2 ou mais desses tecidos. Um exemplo bem característico seria o músculo. Então, os músculos que compõem nosso corpo são considerados órgãos e eles apresentam, sim, esses tecidos todos. Inclusive, o músculo é um dos exemplos mais interessantes, pois a gente encontra os 4 tecidos na composição desse órgão. A gente tem, obviamente, o tecido muscular, que dá a esse órgão essa função, essa capacidade de contração que ele apresenta, de produzir os movimentos. A gente tem também o tecido epitelial presente nesse órgão. Ele está presente, por exemplo, nos vasos sanguíneos, que estão penetrando esse órgão e trazendo nutrientes e oxigênio para as células que compõem essa estrutura. Então, a parede do vaso sanguíneo ela é formada por tecido epitelial. Nós temos também nesse órgão o tecido conjuntivo, e ele está presente tanto formando essas capas que protegem, que isolam o órgão, quanto formando o próprio sangue. O sangue, que está fluindo também no interior dessa estrutura, é considerado também como sendo o tecido conjuntivo. Finalmente, a gente tem também a presença do tecido nervoso nesse órgão. Ele está presente sob a forma dos neurônios e nervos que chegam até essa estrutura e que propiciam o controle da sua contração, por exemplo. Então, é através do tecido nervoso que ocorre a transmissão do sinal nervoso que vai desencadear a contração ou o relaxamento desse órgão. Então, o músculo é bem didático nesse sentido, pois a gente tem os 4 tecidos presentes nessa estrutura. Cada um desses tecidos, eles são subdivididos em algumas categorias e cada um deles tem também a sua função, as suas características principais, que é o que a gente vai tentar entender agora. O tecido epitelial, por exemplo, ele é um tecido que está presente na nossa pele, revestindo também os nossos órgãos internos, por exemplo. Principalmente os órgãos internos do sistema digestório, como o estômago, o intestino e o esôfago. A função principal, as 2 funções principais desse tecido seria a função de revestimento e de proteção do organismo como um todo. No entanto, ele pode exercer funções especiais em alguns órgãos. Por exemplo, o tecido que está presente lá no nosso intestino, ele tem essa função especial de promover a absorção de nutrientes. Então, essa é uma outra função que esse tecido pode ter. Na pele, por exemplo, esse tecido também pode ter uma função especial, que é a função de secreção. Então, o suor que a gente secreta pela pele, ele é produzido por esse tecido epitelial e é importantíssimo para a manutenção da temperatura corpórea. E essa é uma função também desse tecido. Um outro tecido que está presente em grande quantidade no nosso corpo é o tecido muscular. E esse tecido muscular ele se subdivide basicamente em 3 categorias, como nós vamos ver. A função principal dele é basicamente produzir o movimento do corpo e dos nossos órgãos que apresentam esse tecido. E a característica principal desse tecido é que ele é formado por células contráteis. Então, diferente das outras células do nosso corpo, essas células do tecido muscular têm essa capacidade, essa característica de mudar de forma se contraindo. Então, aqui a gente tem uma célula muscular na sua posição relaxada e quando ela recebe um impulso nervoso, ela passa a ter esse formato. O tecido muscular ele é formado por milhares, às vezes milhões dessas células, e quando todas elas se contraem, a gente tem a produção do movimento. E esse também é um ponto importante, que o movimento no nosso corpo, ele é sempre produzido através
da contração dessas células. Essa é a única capacidade que essas células têm de se contrair, elas não conseguem se distender novamente. Isso é bem visível assim no movimento, por exemplo, que a gente faz com o braço, de flexão ou de extensão do antebraço, que é essa região aqui dos nossos membros anteriores. Quando a gente flexiona o antebraço dessa forma, o que a gente faz é contrair esse músculo aqui, que é chamado de bíceps. Quando a gente contrai esse músculo, o antebraço é puxado nessa direção e a gente faz essa flexão do antebraço. Ao fazer a flexão do antebraço, a gente estende esse músculo que está atrás aqui, chamado de tríceps. Então, de um modo geral, os movimentos são sempre produzidos por um par de músculos. Quando um se contrai, o outro se alonga, se estende. Aí, quando a gente estende o antebraço, a gente faz esse movimento, a gente contrai o tríceps, puxando o antebraço para cá, e ao contrair o tríceps, a gente estende, alonga o bíceps. E essas células podem, então, novamente se contrair se for necessário. Os 3 tipos de tecidos musculares que nós possuímos são o tecido muscular estriado cardíaco, o tecido muscular estriado esquelético e o tecido muscular não estriado ou liso. O primeiro que eu vou comentar é o tecido muscular estriado esquelético. Ele recebe esse nome porque esse tecido está presente basicamente em músculos que estão presos ou ancorados no nosso esqueleto, na estrutura óssea do nosso corpo. A denominação estriado vem do fato de que quando a gente observa essas células que compõem esse tecido no microscópio, elas apresentam bandas ou estrias, como a gente pode visualizar nessa representação. Então elas têm essas bandas ou estrias que têm a ver com a própria organização dessas células. Uma característica importante desse tecido é que ele apresenta células formadas por vários e vários núcleos. Então são células bastante alongadas, como a gente pode ver nessa imagem aqui, essa fotografia de microscópio. Aqui a gente tem uma fibra muscular, uma célula muscular. É uma célula bastante alongada e que apresenta diversos núcleos. Aqui a gente consegue ver 2 bem claramente, ela tem vários outros também. São células, cada uma delas com muitos núcleos. Além disso, uma outra característica interessante é que essas células do tecido muscular estriado esquelético, elas apresentam uma contração que a gente chama de voluntária. Então a gente tem um controle sobre essa contração muscular, pelo menos na maior parte dos músculos compostos por esse tecido muscular estriado esquelético. Essa é uma característica também bastante interessante. Esse tecido está presente nos músculos que, por exemplo, recobrem o nosso corpo, como esses músculos mostrados aqui na imagem, tanto na questão, na formação dos músculos que compõem o braço, o peito, o abdômen, as pernas, e são os músculos ditos externos ao corpo, ou do corpo. Um outro tecido interessante é o tecido muscular estriado cardíaco, que, como o próprio nome diz, é um tecido presente exclusivamente no coração. Esse tecido, como o anterior, apresenta também essas estrias. Uma diferença importante dele para o estriado esquelético é que, primeiro, as suas células apresentam, em geral, de 1 a 2 núcleos, não tem tantos núcleos como o tecido estriado esquelético. E esse tecido, obviamente, apresenta uma contração involuntária. Nós não temos um controle sobre a contração desse tecido, que é controlado de modo totalmente involuntário pelo nosso corpo, o batimento cardíaco. O último tecido muscular seria o tecido muscular liso ou não estriado. Ele é bastante diferente dos outros dois. Primeiro, ele apresenta células bem individualizadas, cada uma delas com seu próprio núcleo. E esse tecido muscular liso ou não estriado, ele apresenta contração de um modo geral involuntária. Então a gente não tem também um controle
sobre essa contração dos músculos formados por esse tecido. Ele está presente, por exemplo, ao redor dos nossos órgãos internos, do sistema digestório, então ao redor do intestino grosso, do intestino delgado, ao redor do estômago, ao redor do esôfago, e ele promove os movimentos peristálticos, as ondas que carregam o alimento por dentro desse nosso sistema digestório, por exemplo. A gente não tem, portanto, nenhum controle sobre essa movimentação. Bom, o terceiro tecido seria o tecido nervoso, que é formado basicamente por um único tipo de célula, que é chamada de neurônio. Então, o tecido nervoso é composto pelos neurônios, basicamente, e a função principal dele é transmitir os impulsos nervosos. Então, é através dessas células que ocorre a transmissão do impulso nervoso. Essas células sempre apresentam essas três partes. Tem uma parte mais semelhante ao que a gente está acostumado a ver em células, que é chamada de corpo celular, com seu núcleo. Esse corpo celular ele apresenta ramificações, algumas ramificações mais curtas, em geral chamadas de dendritos, e uma ramificação única e mais alongada, chamada de axônio. Os dendritos são as ramificações que recebem o impulso nervoso ou estímulo de uma célula anterior. Então, essa célula da pele, por exemplo, pode ser estimulada e provocar a reação aqui nesse ou nesse neurônio. Então vejam que a gente tem aqui duas formas distintas de neurônio, mas os dois com as mesmas partes, e provoca o desencadeamento de um estímulo nervoso, de um impulso nervoso, que percorre o neurônio até chegar ao seu axônio. O impulso nervoso sempre faz esse caminho. Ele parte dos dendritos, passa pelo corpo celular e chega até a ponta dos axônios. Então ele faz esse caminho e chega até a ponta dos axônios, onde a gente vai ter ou um outro neurônio ou uma outra célula que pode ser estimulada. Então a gente pode ter uma informação partindo do cérebro e chegando até o músculo, e quando chega no músculo, essa informação faz com que o músculo sofra contração. Ou então o contrário, a gente pode ter uma informação que está sendo levada da pele até o encéfalo, até o cérebro, e lá no cérebro essa informação vai ser processada e a gente vai ter alguma sensação, por exemplo. Bom, o último grupo de células, o último tecido seria o tecido conjuntivo, que aparentemente é o mais complicado, pois a gente não consegue identificar logo de cara um padrão entre as células que compõem esse tecido. No entanto, tem uma questão bem simples que esses tecidos todos compartilham, que é o fato de que, apesar de eles apresentarem uma grande diversidade de células, quando a gente olha assim para os principais tipos de tecidos conjuntivos, todas essas células estão imersas em uma matriz extracelular, ou seja, é uma substância em geral que normalmente é secretada por essas células, está presente no meio externo dessas células, e essas células estão imersas nessa matriz, nessa substância. Então isso vale para todas as células, para todos os tecidos conjuntivos que nós apresentamos. Vale, por exemplo, para os nossos ossos, que são considerados como sendo formados por tecido conjuntivo. Então, os nossos ossos são estruturas vivas formadas por células, que são esses pontinhos pretos aqui na figura, e essas células ficam secretando essa matriz óssea, que dá essa rigidez aos ossos, o tempo todo. Então, o osso está o tempo todo em formação, e é uma estrutura, sim, viva, e essas células estariam imersas nessa matriz, por isso daqui é considerado um tecido conjuntivo. O mesmo vale para o tecido cartilaginoso, que é um tecido semelhante até em certos aspectos ao osso, mas ele é mais elástico do que o osso. Essa cartilagem, esse tecido cartilaginoso, está presente, por exemplo, nas nossas orelhas, no nosso nariz, e está presente também nessas juntas, ou nessa ligação entre os ossos, como apontado aqui pela seta, e a gente tem a mesma situação, células que secretam essa matriz cartilaginosa e essas células estão imersas nessa matriz. A gente tem também o tecido conjuntivo de ligação ou de conexão entre o músculo
e os ossos, que formam os tendões. Então, os tendões são formados por tecido conjuntivo, e aqui a gente tem a mesma coisa, células imersas nessa matriz secretada pelas próprias células. E, finalmente, os dois últimos tecidos conjuntivos seria o tecido adiposo, tecido de reserva de gordura, no qual a gente tem também células que vão secretando e armazenando essa gordura, elas estão imersas então nessa matriz gordurosa, no caso, formada por lipídios principalmente. E por último, o sangue, que é formado por células que estão imersas, todas elas, numa matriz, que no caso a matriz seria a parte líquida do sangue, chamada de plasma sanguíneo. Então a gente vê que todas elas têm, portanto, características em comum. Nós vimos então os principais tipos de tecidos, vimos as principais características do tecido epitelial, do tecido muscular, do tecido nervoso e do tecido conjuntivo, e vamos na próxima aula tentar resolver alguns exercícios sobre esse assunto.